Tiago, capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 20. A palavra do Senhor nos diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Oremos. Senhor, obrigado pela tua palavra e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós já temos visto que esta carta, foi escrita por Tiago, que era irmão de Jesus, para os irmãos que estavam vivendo fora da sua terra, os judeus que estavam vivendo por outras regiões, e isso por causa da perseguição que sobreveio sobre eles. E nesta carta, resumidamente, Tiago orienta os irmãos a terem alegria nas provações, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas e utiliza as provações para o seu crescimento. Tiago orienta os crentes a buscarem sabedoria em Deus para suportarem as mais diversas provações. Nesta carta, Tiago orienta os crentes a tratarem uns aos outros sem acepção, tratando tanto ricos como pobres com igual honra. E Tiago orienta também os crentes a não serem dominados pelas paixões pecaminosas, as quais geram brigas e geram contendas. Ainda, Tiago orienta os crentes a depositarem todos os seus planos diante de Deus, sabendo que, se Deus não permitir, nada do que o homem projeta poderá ser executado. A vida é vivida pela direção de Deus. E por fim, Tiago traz exortações quanto à paciência diante dos sofrimentos e quanto ao exercício da vida cristã em relação a Deus e ao próximo. Então, diante do texto que nós lemos agora, nós vamos refletir um pouco sobre as exortações de Tiago quanto à paciência e à prática cristã no dia a dia, tá bom? Então, as crianças podem anotar que hoje nós vamos refletir sobre a paciência e a prática cristã, tá? E aí você preste atenção no que Tiago nos ensina sobre a prática da paciência e as outras práticas cristãs da nossa vida.
Muito bem, então, uma das exortações de Tiago aqui é que nós, os cristãos, nós devemos exercitar a paciência no mundo de sofrimento. Nós já vimos que no decorrer da epístola, Tiago fala sobre as provações, fala sobre as tentações, fala sobre os sofrimentos, e agora ele termina a sua epístola exortando aos cristãos a exercitarem a paciência no mundo de sofrimento. Então, quando nós passamos por sofrimentos, por provações, por privações, por coisas que nos trazem pesar, Tiago está dizendo: é necessário ter paciência. Não pode jogar, como se diz uma expressão popular, chutar o balde e jogar tudo para cima e deixar para lá. É necessário ter paciência. Os cristãos viviam num contexto de sofrimento, quando a quem Tiago escreve. Por quais motivos que eles sofriam? Eles sofriam por causa da perseguição, por causa do evangelho, eles tiveram que se dispersar, né? Por causa da perseguição. Eles sofriam por causa da luta contra o pecado. Então, o pecado produz sofrimento, a luta contra o pecado produz sofrimento. E eles sofriam também por causa da opressão dos ricos e poderosos que exploravam o seu trabalho. Então, diante desse contexto, Tiago exorta a que eles sejam pacientes. Os sofrimentos produzem, muitas vezes, desespero, produz insegurança. O sofrimento produz, muitas vezes, aquele sentimento de incerteza. Porém, o cristão precisa ser paciente. E aqui nós vemos que Tiago diz que na vinda do Senhor, isso tudo terá um fim. Qual que é a maior esperança do cristão em relação ao sofrimento? Que tudo terá um fim na vinda do Senhor. No trajeto da nossa vida, nós muitas vezes conseguimos experimentar vitórias sobre um determinado problema, um problema específico, né? Mas por outros nós não conseguimos, as coisas vão acontecendo e os problemas não acabam. E nós lutamos todos os dias para resolver os problemas. Alguns a gente consegue, outros não. Mas a maior esperança do cristão é saber que na vinda do Senhor tudo isso terá um fim. Aqui Tiago usa 3 ilustrações para mostrar a importância da paciência. Então a criançada que está anotando aí, olha, 3 ilustrações. Vamos ver se você consegue anotar as 3. Qual é a primeira ilustração que Tiago usa para mostrar a importância da paciência diante das provações e dos sofrimentos? Primeiro ele usa a ilustração do lavrador, né? No versículo 8, se você olhar aí, lendo o versículo 7 e o versículo 8: sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Até a vinda do Senhor. Então é preciso ter paciência até Jesus voltar. Não é paciência até amanhã só. Não é paciência só até resolver determinada situação. É paciência até a vinda do Senhor. Então ele diz: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Então essa é a primeira ilustração que ele utiliza para mostrar a importância da paciência diante das adversidades. Imaginem um lavrador que ele tem todo um processo antes de colher o fruto. Qual que é o processo? Ele tem que limpar a terra, ele tem que lançar a semente na terra, ele tem que esperar a chuva, né? Depois que a planta começa a crescer, ele tem que limpar de novo. E é todo um processo de sofrimento. Ele tem que se precaver em relação às pragas que vêm. Ele tem que cuidar disso antes de colher o fruto. É muito sofrimento para o lavrador. Mas ele precisa ter paciência.
ele aguarda com paciência os resultados finais da sua espera. Essa é uma ilustração que Tiago usa para mostrar que o cristão precisa ter paciência no mundo, enquanto ele enfrenta os sofrimentos, porque na volta do Senhor ele colherá os frutos. A segunda ilustração, vamos lá, segunda ilustração, é a ilustração dos profetas de Deus, que falaram da parte do Senhor. Vejam aí o versículo 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor, né? Tenhais como modelo de sofrimento e pela paciência ao passar pelo sofrimento, quem? Os profetas que falaram da parte do Senhor. E o que Tiago está dizendo aqui é que os profetas, eles anunciavam a palavra do Senhor. Muitas vezes o povo ouvia, mas não entendia, ou ouvia, mas não obedecia. O profeta estava lá falando da palavra do Senhor, mas o povo continuava na mesma direção. Então eles tinham que ter paciência e continuar anunciando, apesar da desobediência do povo que continuava a mesma. Eles precisavam ter paciência, né? Então, da mesma forma como os profetas, como diz aqui, tomai por modelo no sofrimento a paciência, na paciência os profetas. Essa é a segunda ilustração. E ele usa uma terceira ilustração para mostrar a importância e a necessidade de ter paciência em meio aos sofrimentos. Só relembrando, a ilustração do lavrador, a ilustração dos profetas, e ele usa agora a ilustração que eu creio que a grande maioria das pessoas ou conhecem ou já ouviram falar. Até pessoas que não frequentam igreja já ouviram falar da paciência de Jó. Tem que ter paciência como a de Jó. Muitas pessoas usam essa expressão, né? E esse é o exemplo que Tiago usa. No versículo 11 ele diz assim: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Então, Jó é um terceiro exemplo de Tiago, para mostrar que, diante do sofrimento, é necessário ter paciência, suportar com paciência, suportar com perseverança, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas, sabendo que Deus é o Senhor de todas as coisas, sem desespero, sem amargura, não é? Tiago nos ensina, através destes exemplos, que por mais dura que seja a experiência do servo do Senhor, ele trabalha em seu favor, e na sua vinda, os resultados plenos serão alcançados. Deus é tão misericordioso que durante a nossa vida Ele nos dá pequenos resultados aqui e ali, não é? Vitórias, mas na sua vinda o resultado será completo. Na sua vinda o resultado será pleno. Na sua vinda será como o lavrador que espera a colheita, então será aquele dia de grande alegria, porque a justiça será plenamente realizada, a salvação será completada, o mundo de sofrimento terá ficado para trás. Então, esta é a exortação de Tiago, ter paciência. O cristão precisa ter paciência no mundo caído, ao enfrentar os problemas, ao enfrentar as adversidades e os sofrimentos. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 7 e 13, diz assim: ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Então, o apóstolo Pedro está dizendo que quando Cristo voltar, toda injustiça será
aniquilada. Ou seja, todo motivo que gerou sofrimento para os cristãos no mundo será vencido definitivamente. Por isso que Tiago diz aqui, enfatizando no versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até quando? Até a vinda do Senhor. Então, se nós temos vivido naquela perspectiva de que a minha paciência é curta, tem que mudar essa perspectiva. O cristão não pode ter paciência curta, porque ele tem que esperar até a vinda do Senhor, e ir resistindo às dificuldades dia a dia, e ir lutando diante de cada dificuldade dia a dia. E se ele não alcançou um resultado hoje, ele continua lutando, ele continua perseverando, ele continua caminhando, ele continua com paciência, sabendo que o fruto pleno, completo, só será alcançado na vinda do Senhor. Então, meus irmãos, na vinda do Senhor, todo opressor receberá a sua recompensa, todo malfeitor receberá a sua sentença, toda injustiça receberá a sua sentença. Como diz aqui no versículo 9: irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não serdes julgados, eis que o juiz está às portas. Portanto, essa é uma das exortações de Tiago. Qual que é? Nós devemos ter paciência em meio aos sofrimentos, e paciência até a volta de Cristo. Tá certo? Então, essa é uma das exortações. A segunda exortação de Tiago aqui, nesse texto, finalizando a sua epístola, finalizando a sua orientação aos irmãos, é que nós devemos exercitar as práticas cristãs todos os dias, tá? Para ajudar as crianças aí. Agora é outra exortação, para você anotar. Além de ter paciência, o que nós devemos fazer mais? Exercitar as práticas cristãs todos os dias. O cristão tem que exercitar práticas cristãs todos os dias. Não tem como nós falarmos, eu vou exercitar as práticas cristãs tais dias da semana e outros dias eu vou ficar mais livre. O cristão é cristão todo dia. O cristão é cristão em todo tempo. E ele precisa entender quais são as práticas cristãs e precisa praticar. Veja aqui no versículo 12, ele fala assim, acima de tudo, né? Acima de tudo. Aqui, certamente Tiago está levando em conta tudo o que ele falou até agora, sobre sofrimento, sobre acepção de pessoas, sobre todos os problemas, sobre todas as dificuldades. É tanta coisa que envolve a vida do cristão no mundo. Mas ele fala assim, irmãos, diante disso tudo, acima de tudo, ou seja, em meio a tudo isto, provações, sofrimentos ou até mesmo dificuldades difíceis, aconteça o que acontecer, o cristão é exortado a viver como cristão, a agir de forma correta, caminhar na direção que agrada a Deus. Pode acontecer de muitas vezes, ao percebermos que as coisas na vida não acontecem do jeito que a gente queria. Eu queria menos sofrimento, mas estou enfrentando muito sofrimento. Então já que é assim, eu não vou servir a Deus do jeito que Ele quer também, né? Já que Deus não tem me abençoado do jeito que eu queria, então eu vou fazer as coisas mais ou menos, eu vou viver de mais ou menos, eu vou só para contrariar esse Deus que não me atende do jeito que eu gostaria, então eu vou praticar outras coisas que fogem à vontade dEle. Então, Tiago está dizendo, irmãos, acima de tudo, independente do que acontecer, como cristãos, sejamos cristãos todos os dias, em todo tempo, em todo momento. Não há espaço na vida do cristão para ele viver contrariamente ao que é, de fato, ser cristão. Então vejamos aqui que Tiago faz
referência a algumas práticas cristãs que, acima de tudo, que apesar de qualquer coisa, independente da situação, devem ser praticadas pelos cristãos. No versículo 12, ele diz a respeito de juramentos. E ele orienta que o cristão não deve jurar indevidamente ou pecaminosamente. Veja aí no versículo 12 que ele diz assim: meus irmãos, não jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim, sim e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Todo juramento deve ser feito em nome de Deus, não é nem pelo céu, nem pela terra, mas se nós prometemos algo, se nós juramos, deve ser em nome daquele que pode todas as coisas, em nome de Deus. Todo juramento deve ser feito a fim de ser cumprido. Tiago diz: seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. Com isso, Tiago está ensinando para o cristão que o cristão deve cumprir o seu papel, o seu compromisso cristão de ser correto naquilo que ele fala, naquilo que ele faz, no compromisso que ele assume. E nós temos alguns exemplos de juramento que o cristão faz durante a sua trajetória. A profissão de fé é um juramento. Quando uma pessoa vem à frente e faz a sua profissão de fé, ele promete diante de Deus e diante da igreja várias coisas. Promete honrar a Deus, ele promete sustentar a igreja moral e financeiramente, com a sua presença, participando dos cultos, participando das atividades da igreja, né? Ele promete honrar as autoridades da igreja, ele promete várias coisas, é um juramento. O batismo infantil é um juramento. Quando os pais trazem os filhos aqui à frente para batizá-los, eles fazem um juramento diante de Deus e diante da igreja, de ensinar a criança a obedecer a Deus, de ensinar a palavra à criança, de trazer a criança à igreja. Ele faz vários juramentos. O casamento é um juramento. Quando as pessoas se casam, elas vêm à frente e diante de Deus, diante da igreja, prometem vários compromissos. E aí, quando nós pensamos na exortação de Tiago, né, nós vemos que ele está ensinando: olha, aquilo que vocês juram, aquilo que vocês prometem, vocês cumpram. O cristão deve ter no seu coração o entendimento de que todo compromisso que ele assume, ele precisa cumprir. Isso é uma atitude cristã. Mas muitas vezes nós assumimos compromissos e logo nós vamos deixando para lá. E logo nós vamos nos esquecendo daquilo que nós prometemos diante de Deus e diante das pessoas. Outra ação cristã que Tiago faz referência é a ação de agir devidamente uns com os outros em cada situação da vida. E aqui, muito claramente, Tiago ensina que o cristão deve condescender ou deve estar junto com aqueles que estão sofrendo. Veja o versículo 13: está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Mas ele também deve louvar juntamente com aquele que está alegre. Está alguém alegre? Cante louvores. É uma ação cristã agir devidamente uns para com os outros em cada situação. Nós, como cristãos, ao mesmo tempo que devemos estar juntos com aqueles que sofrem, orando com eles, orando por eles, devemos também nos alegrar com aqueles que estão tendo motivos de regozijo, de alegria. Então, o cristão ele deve envolver-se com a vida uns dos outros. Essa é uma prática cristã. Outra prática cristã que Tiago coloca aqui a respeito dessa agir corretamente uns para com os outros é que se alguém está doente, o que deve ser feito? Então vejamos aqui, versículo 14: está alguém entre vós doente? Primeiro, o que deve ser feito?
chame os presbíteros, os líderes da igreja. Por quê? Porque estes vão orar sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. Chamem os presbíteros e ore. E ele fala sobre a unção com óleo. E aqui nós temos um ponto só para a gente destacar. Muitas pessoas levam ou entendem essa unção com óleo como se o óleo fosse o elemento que fizesse a diferença. É o óleo milagroso, é o óleo que vai curar, né? É o óleo que vai espantar todo o mal. Mas não é isso que o texto está falando. É importante nós entendermos que o óleo que era muito comum usado era o óleo de oliva, o azeite de oliva, que tinha um poder medicinal sobre o corpo e simbolizava o poder curador de Deus. O óleo era um medicamento, o óleo era remédio. Em outras palavras, Tiago está dizendo, se está alguém entre vós doente, primeiro, chama os presbíteros, porque orar eles sabem, então eles vão orar, eles vão pedir a Deus, e ao mesmo tempo, dê o medicamento à pessoa que está doente. Aplique o recurso que você tem, que pode ser útil para que essa pessoa seja restaurada da sua doença, né? Então o que Tiago está dizendo aqui é exatamente isso. Ore, confie em Deus e use o recurso que vocês têm. A oração da fé que Tiago fala é a oração que expressa total dependência de Deus e da sua ação. A ideia então é que quando nós oramos por alguém, nós oramos por um enfermo, nós oramos confiando que Deus está nos ouvindo e que Ele atende segundo a sua vontade. É a oração da fé. O cristão, logicamente, nunca deve orar pensando, eu vou orar aqui, mas nem sei se Deus está me ouvindo. Eu vou orar aqui, mas eu nem sei se Deus vai me atender. A oração da fé é a oração que, de fato, nós devemos fazer em todo o tempo. Toda oração deve ser a oração da fé. É a oração que expressa confiança de que Deus nos ouve e Ele atende segundo a sua vontade. Então, quando na nossa caminhada cristã, pessoas ao nosso redor estão enfermas, o que nós devemos fazer? Orar por ela e ajudá-la, talvez, a utilizar os recursos que eles têm ou que precisam ter para lidar com a sua enfermidade. E aqui, meus irmãos, é importante ressaltar que Tiago está falando de dois tipos de enfermidade. Dois tipos de enfermidade. Aí, mais uma vez, as crianças aí. Que tipos de enfermidade que uma pessoa pode enfrentar? Que tipos de enfermidades que necessitam da oração e dos recursos que estão disponíveis? Existe a enfermidade física e a enfermidade espiritual. E aqui Tiago está falando desses dois tipos de enfermidade. Enfermidade física e enfermidade espiritual. Aqui Tiago dá a entender que existiam pessoas que estavam prostradas, mas não era por causa da dor no pé, não era por causa de dor de cabeça, não era por causa de um problema de coração. Tiago dá a entender que muitos daqueles que estavam prostrados por causa dos seus pecados. E pelo contexto da carta, em que ele fala, como nós vimos, ele fala da ira, ele fala de brigas, ele fala de maledicência, é possível que pessoas estivessem prostradas, doentes, deprimidas, desanimadas, por causa da ira, por causa da maledicência, por causa dos relacionamentos quebrados, que entristeciam os seus corações.
e prostravam. Estavam doentes. Mas muitos destes não eram doenças físicas, eram doenças da alma que refletia no seu corpo. Sendo assim, era necessário orar e confessar os pecados uns aos outros, como diz aqui no versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes o quê? Curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Neste caso aqui, Tiago está falando especificamente das enfermidades da alma. Muitos ali estavam doentes, estavam desanimados, estavam entristecidos profundamente por causa da enfermidade da alma. E por isso, para esse tipo de enfermidade, é necessário confessar os pecados uns aos outros. Meus irmãos, às vezes uma pessoa entra em conflito com outra e aquele conflito gera uma mágoa, aquele conflito gera uma tristeza, e essa tristeza se aprofunda e traz desânimo, adoece o corpo muitas vezes. O que Tiago está dizendo é: se você está doente por causa desse tipo de pecado, confesse o teu pecado para aquele contra quem o seu coração está irado, contra quem o seu coração está amargurado, contra quem o seu coração está indisposto. Confesse o seu pecado para serdes curados. Então aqui nesse ponto específico, Tiago está falando de enfermidade espiritual. Anteriormente ele falou da enfermidade física, não é? Quando ele fala, use o óleo, ore, mas aplique o remédio. Mas agora ele fala da enfermidade espiritual, resultado das contendas, resultado da ira, resultado do ódio, resultado do relacionamento que não agrada a Deus e que leva a pessoa ao desânimo. O que tem que ser feito? Confessar os pecados, pedir perdão. Não é confessar o pecado para todo mundo, é confessar os pecados para aquele contra quem o coração está irado, não é? Então, estas orações devem ser dirigidas a Deus segundo a sua vontade, crendo que Ele executa a sua vontade também por meio das orações dos homens justos, tá? Então aqui já partindo para a parte final aqui, quando Tiago fala sobre orar uns pelos outros, interceder a Deus, usar a oração como um instrumento, um elemento necessário de intercessão, Tiago está nos ensinando que o cristão tem que praticar a oração, né? Orar pelos enfermos, orar uns pelos outros, confessando os pecados. A oração está presente na prática cristã. E ele dá alguns exemplos, ou um exemplo de confiança em Deus através da oração. E o exemplo que ele dá está no versículo 17. Ele fala de Elias. Veja aí o versículo 17. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sofrimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar. Aqui ele cita uma situação da vida de Elias, quando havia seca sobre a terra, e Deus queria, através da instrumentalidade de Elias, que a chuva viesse para resolver aquele problema. E Elias orou. O texto diz que ele orou com instância, a oração da fé, para que não chovesse, e orou de novo, e o céu deu chuva, né? O que nós podemos aprender com isso, irmãos, é que o meio pelo qual Deus realiza a sua vontade é a oração. Nós podemos dizer que Deus estabeleceu não apenas os fins, Ele estabeleceu também os meios pelos quais
os fins são alcançados. E toda a instrução que a Bíblia nos dá sobre a oração aponta para o fato de que Deus cumpre a sua vontade pelo meio que Ele estabeleceu, que é a oração dos seus servos. Quando nós oramos, nós estamos obedecendo a Deus naquilo que Ele deu como ordenança, como um meio pelo qual Ele atende e Ele cumpre a sua vontade. Então vejam só como a oração é importante. Quando nós oramos, Deus nos atende segundo a sua vontade, porque é o meio pelo qual Ele estabeleceu cumprir a sua vontade. Por isso que aqui Tiago dá o exemplo de Elias. Elias foi usado por Deus ali naquele momento em que ele foi instado a orar, confiando que Deus cumpriria segundo o teu querer. Então aqui nós aprendemos a importância da oração. Tiago ensinando sobre orar pelos irmãos, orar pelos que estão enfermos, orar uns pelos outros. Quão necessário é a oração como prática cristã? E aí Tiago termina as suas exortações aqui quanto às práticas cristãs, dizendo que se alguém se desviar da verdade, nós precisamos instá-lo a voltar. Veja o versículo 19 e 20. Mas, irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Aqui Tiago está dizendo que os irmãos devem agir pelo retorno daquele que abandonou o convívio. Quando alguém é exortado a se arrepender e se arrepende, então Deus o livra da morte, concedendo-lhe perdão. Às vezes a nossa ação diante de alguém que por algum motivo se distanciou é argumentar o seguinte: mas ele saiu porque quis, então deixa para lá. Mas Tiago exorta no sentido de que, se isso acontece, é necessário pelo menos tentar, é necessário exortar para que este irmão se arrependa do seu erro e volte. Porque se isso acontecer, a sua alma terá sido livrada da morte. Não é? Em Hebreus capítulo 10, 24 e 25 diz: consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Fazer admoestações àqueles que estão desanimados é um papel cristão, é uma ação cristã, é um compromisso que nós devemos ter. Admoestar. Logicamente que quem produz o arrependimento é o Espírito Santo, mas a nossa tarefa é admoestar. Meus queridos irmãos, nós devemos saber agir como cristãos nas mais diversas situações da nossa vida, tanto em relação a Deus como em relação ao nosso próximo. Quantas vezes nós temos feito juramentos vãos, ou temos deixado de fazer juramentos necessários diante de Deus? Quantas vezes nós temos deixado de orar uns pelos outros porque deixamos de crer que Deus nos ordenou orar, sendo esta uma forma pelas quais Ele executa a sua vontade? Quantas vezes nós temos falado: nem adianta orar, deixa para lá. Quantas vezes nós temos deixado de interceder por aqueles que estão enfermos e de orientá-los a lidarem com a sua situação? Quantas vezes nós estamos deixando de exortar irmãos que se enfraquecem, simplesmente virando as costas, sem nenhuma tentativa de trazê-los de volta? Se assim procedemos, nós estamos deixando de cumprir as obrigações da vida cristã. Então nós concluímos aqui, apenas relembrando que Tiago traz exortações a respeito da paciência e das práticas da vida cristã. Assim Tiago termina a sua epístola.
Então, que nós tenhamos paciência diante dos sofrimentos do presente mundo. Tenhamos paciência, como nós vimos aqui. E segundo, tenhamos cuidado no exercício dos nossos deveres cristãos para com Deus e para com o nosso próximo. Cumpramos os nossos objetivos, os nossos propósitos, cumpramos as nossas obrigações cristãs. Como nós vimos aqui, uns para com os outros e também para com Deus. Que assim o nosso Deus nos abençoe, que o nosso Deus nos ajude a viver para a sua glória e que a nossa caminhada neste mundo, de fato, reflita que somos servos de Deus.